paz do Senhor para os irmãos. Motivo de alegria estarmos aqui, né, irmãos? Tendo um contato com os irmãos, ainda que seja por esse canal, por esse meio, né? Por enquanto, essa é a nossa situação. Aprove a Deus que essa situação ainda se prorrogue. Deus tem seus propósitos, mas cabe a nós orarmos, né, irmãos? Cabe a nós permanecermos na posição, orarmos uns pelos outros e procurar fazer a vontade do Senhor. Esta noite eu quero trazer uma palavra de reflexão para os irmãos, né, que se encontra no livro de Neemias, capítulo de número 2. Neemias, capítulo 2, no versículo 4, diz assim: E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Meus irmãos, essa passagem é bem conhecida dos irmãos, né? E esta feita, Neemias estava aqui bem triste devido à situação de Judá, devido à situação do seu povo, mas ele tinha uma missão, ele tinha uma tarefa naquele momento, e não é por causa da sua tristeza, da sua condição emocional, que ele iria deixar de exercer a sua função, né? E aqui dentro desse contexto, nós vamos aprender com Neemias, né, que a prática da oração, da reflexão e do planejamento é muito importante na vida cristã, na nossa vida cotidiana, na nossa vida diária. O texto nos diz que Neemias estava triste. Se você começar a ler a partir do versículo 1 do capítulo 2 de Neemias, ele vai dizer ali que Neemias se encontrava triste, estava bem com um semblante caído, né? E quando o rei ele percebe o estado de Neemias, ele pergunta por que está abatido, por que ele está daquele jeito. E Neemias foi suficientemente sábio para aproveitar as oportunidades que Deus estava ali proporcionando, né? Porque muitas das vezes, irmãos, nós estamos numa situação difícil, nós queremos encontrar uma saída, a oportunidade surge à nossa frente e nós agimos de forma errada e colocamos tudo a perder. Isso porque muitas das vezes não estamos focados, não estamos organizados diante de Deus. Porque, irmãos, o cristão, ele passa por dificuldade, o crente, ele passa por dificuldade. Mas não é porque eu estou com dificuldade que eu vou andar desordenado, que eu vou andar sem direção. Aí, nesse momento que eu preciso buscar a direção de Deus. E Neemias era um homem que vivia na presença de Deus, que vivia em oração, refletia, ponderava. E quando surgiu a oportunidade, claro, ele temeu. A passagem aqui nos mostra, ele fala, então temi muito em grande maneira. Quando o rei perguntou a ele, olha, por que você está tão triste? No versículo 2, e o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração? Neemias falou, então eu temi, porque no costume, na tradição de uma monarquia, de um reinado, as pessoas tinham que se apresentar com alegria diante do rei.
Ninguém podia se apresentar ou estar na presença do rei de qualquer maneira. E Neemias temeu por isso, porque talvez ele poderia estar sendo punido pela sua condição, por ele estar deixando aparentar o abatimento. Claro, o temor veio, mas e não foi pouco, porque ele diz que eu temi muito em grande maneira. Mas ele não perdeu o princípio da oportunidade. Né? Ao ser questionado pelo rei, Neemias ele aproveitou a oportunidade para expor o seu caso de uma forma clara e inteligente. Ele usou de estratégia. É claro que ele orou, ele se preparou, e quando se ora e quando se coloca a necessidade diante de Deus, quem gera a oportunidade para a pessoa que está na presença de Deus é o próprio Deus, porque eu creio que o Senhor ele aguçou o olhar do rei, porque ele estava num banquete, o rei tinha muitas coisas para olhar, para fazer. Como é que naquele momento ele ia atentar exatamente para o semblante triste de Neemias? Era um simples servo, um escravo. E ali nós aprendemos também, irmãos, o valor em responder com sabedoria e evitar polêmicas desnecessárias. Quando o rei perguntou, por que você está tão triste, Neemias? Como é que é o costume de muitos? É porque isso, porque aquilo, aí começa a descarregar em cima da pessoa, falando coisas desnecessárias, e muitas das vezes fala tanto que deixa de abordar o seu problema, aquilo que está lhe afligindo, de maneira clara, de maneira concisa. Porque não tem centro, não tá, a situação está deixando a pessoa descontrolada ou sem objetivo, e perde o princípio da oportunidade. Neemias soube aproveitar esse princípio, a oportunidade que ele estava tendo. Porque ao responder ao rei Artaxerxes sobre a razão da sua aparente tristeza, Neemias ele demonstra tato. Né? Embora tenha sentido medo, como nós falou, ele não desperdiçou a chance. Primeiramente, o que ele faz? Ele reafirma sua lealdade ao rei. O que ele fala? Viva o rei para sempre. Não é porque ele estava triste, que ele estava abatido, que ele se dirigiu ao rei de maneira desrespeitosa. Eu estou desesperado, eu estou precisando, eu estou e tal. Sabe, ele demonstrou que mesmo diante da situação difícil, ele se mantinha fiel aos princípios que ele aprendeu, que ele conheceu. E Neemias ele agiu com prudência. Ali ele começou a agir com prudência. Eu creio que ele começou a colocar em prática tudo que o Espírito Santo orientou a ele a fazer. Né? E como era um homem de oração, né? A oração é a confiança. Ele tinha confiança no Senhor. Né? Nos dispensam de agirmos e falarmos com cuidado. Né? Quando a gente confia em Deus, o Senhor começa a nos orientar e começa a colocar cuidado nas nossas palavras. Provérbios 10, ele fala que o que modera seus lábios é prudente. Não é porque eu estou desesperado, não é porque eu estou sem saber o que fazer, que eu vou sair disparando igual uma metralhadora, falando tudo com todo mundo de qualquer jeito. Não. Com desespero, em dificuldade ou não, o Espírito Santo continua comigo, continua contigo, nos orientando. Ele não nos abandona em momento nenhum.
E Jeremias e Neemias, desculpa, ele usa de estratégia, né? Essa estratégia que Neemias ele explora primeiro o costume do respeito aos antepassados. Naturalmente, Neemias conhecia o rei, conhecia os costumes do rei, do que o rei gostava. E ali Neemias ele usou ali o respeito aos seus antepassados, quando ele fala que, olha, como poderia não estar triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais assolada, né? Ele está ali, ele demonstrando ali ao rei, não que ele fizesse isso de forma premeditada, não, ele simplesmente expôs aquilo que está no coração dele, tudo que ele aprendeu. Ele não desprezou tudo que ele aprendeu. Esse que está um dos grandes segredos do negócio. A cada dia, a cada culto que participamos, a cada palavra de ensino que nós recebemos, aquilo vai ser usado um dia na nossa vida. Aquilo não pode ser desprezado, simplesmente um culto. A gente precisa entender, pesquisar, se a gente não entendeu na hora, anotar, para poder entender o que Deus quer nos ensinar. Isso será usado em momento oportuno. Com certeza, irmãos. Não tenha dúvida disso. E Neemias, ele usa essa estratégia, né? O respeito aos antepassados e ele resguarda o nome da cidade. Você vai perceber ali que Neemias não chegou logo falando, a minha cidade, Judá. Não, ele fala, a minha cidade. Então ele ali, de uma certa forma, ele conquista a simpatia do rei, né? Naturalmente o rei analisou, mesmo diante da tristeza, mesmo diante da angústia, ele está conseguindo transmitir para mim o que ele está passando, né, irmãos? E isso é muito importante, buscarmos em Deus sabedoria, que ela não se aparte de nós em momento nenhum, né, meus irmãos? Meus irmãos, eu vou agora dar uma pausa nesse vídeo e começar em um outro para que não fique muito longo o vídeo, né? Então, meus irmãos, Neemias ele usa dessa estratégia pela convivência com o rei e saber a forma como o rei pensa. E ele falou a linguagem que o rei entende e pela própria convivência, sem ter que mascarar, sem ter que se fazer de uma pessoa que estava ali necessitada ou não, desespero, nada disso. Ele usou a estratégia ou a sabedoria que o próprio Deus lhe concedeu, né, meus irmãos? E Neemias, um ponto que eu observei aqui nessa passagem é que Neemias ele evitou polêmica desnecessárias. Ele poderia ali aproveitar para falar, como muitos falam, né, irmãos? E a gente chega numa pessoa e pergunta o que está acontecendo. Às vezes é um cravo no pé, mas até ela chegar naquele cravo, ele conta a história toda da vida, tanta lamúria, tanta coisa que a pessoa que está ouvindo começa a direcionar sua atenção para outro lugar, né? E, claro, muitas das vezes o desespero faz isso, e uma pessoa angustiada, desesperada, ela perde realmente o centro. Mas, irmãos, nós não podemos desprezar que nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós não podemos desprezar que o nosso foco é esse. E quando nós buscamos a presença de Deus nas nossas vidas, Ele que nos orienta, Ele que nos dá paz, Ele que nos dá calma, Ele que nos dá entendimento, Ele que nos dá centro para nos momentos difíceis sabermos nos portar.
Não é no momento, a gente caminha com Deus o ano inteiro, todo dia, fala de Deus, vai na igreja, e no momento difícil parece que Deus vai embora. Parece que Deus não está mais com a gente, entra um desespero, entra sei lá mais o que, começa a pensar coisas, desvarios inclusive. Não, Deus continua ali. O Senhor ainda está contigo, ainda está comigo. E nós precisamos saber disso, principalmente nos momentos difíceis. E Neemias ali, ele evitou polêmicas desnecessárias. Ele foi objetivo, né? Não falou demasiadamente, né? Provérbios 25:11 nos fala que acerca da palavra dita ao seu tempo. Neemias entendeu que era tempo de falar com objetividade, porque ele estava diante de uma pessoa que poderia resolver o problema. Meu irmão, você está diante de um Deus que pode resolver qualquer problema. Você está diante de um Deus que pode dar um fim a qualquer sofrimento. É necessário colocarmos isso em prática, saber que isso é verdade. Então não podemos perder as oportunidades que Deus nos dá, porque Ele pode conceder aquilo que tanto eu quero, aquilo que tanto eu desejo. O que Ele só quer de nós é parar e ouvir. Hoje em dia as pessoas não querem ouvir mais. Não querem mais receber ensinamento. Procura alguém para receber um conselho, fala. E quando a pessoa começa a dar o conselho, a cabeça dele não está mais ali, o pensamento dele não está mais ali. Tá. Responde até antes da pessoa falar. Aí a pessoa que está querendo aconselhar, que está querendo ajudar, ou perde o interesse, ou evita de falar para não ficar falando ao vento, porque ele entende, percebe que a pessoa não está ouvindo. E isso, irmãos, está assim acontecendo muito no nosso meio, muito. Precisamos parar. Às vezes Deus está colocando uma pessoa no teu caminho para te orientar, e Ele só quer que você para e ouça e coloque em prática. Mas o negócio está tão que não faz tudo, menos ouvir. E, no entanto, Deus está sempre querendo falar. Deus está sempre querendo ensinar. Esse é o nosso Deus, irmãos. E Ele não vai mudar porque eu não estou fazendo o que eu tenho que fazer. Não. Ele vai esperar você fazer aquilo que você tem que fazer. Ele não vai mudar para se enquadrar ao teu jeito. Não. Eu que tenho que mudar para receber dele. Aquele que sabe de todas as coisas. E Neemias, ele sabia, ele tinha esse entendimento. Alguns põem a perder tudo, né? Porque não tudo. E na hora de falar, fala de forma errada. Mesmo sendo detentor da verdade. Eu estou falando a verdade. O que eu estou falando é verdade. Mas eu começo a falar a verdade de qualquer jeito, disparando a todo momento para todo mundo. Mesmo eu falando a verdade, eu perco a oportunidade. É como se diz, eu meto os pés pelas mãos. Porque mesmo sendo verdade, eu tenho que saber falar na hora certa. E Neemias, ele entendeu isso e fez isso. E Neemias também, meus irmãos, ele nos ensina a importância do planejamento. Eu li uma coisa esses dias, né? De umas pesquisas que eu estava fazendo sobre o curso que eu estou fazendo,
uma coisa bem interessante, que um pensador aí da parte da área da economia falou o seguinte, que as pessoas elas não planejam fracassar. Não, elas fracassam porque não planejam. Né? Ninguém planeja que vai dar tudo errado, não. Dá tudo errado porque eu não planejei. Jesus orientou. Certa feita Jesus falou, ninguém que vai fazer uma obra que sai fazendo sem saber se tem recurso ou não, para não chegar no meio da obra, passar vergonha de ter que parar a obra porque acabou o recurso. Porque antes de começar a obra, ele não planejou, ele não viu se tinha recursos para fazer. Jesus falou isso certa feita. E para nossas vidas, a mesma coisa. E Neemias ele vem nos ensinando a importância do planejamento. Né? Tem que conhecer aonde você está, o que você está fazendo. Conhecer a cultura de onde você está. Neemias fez isso. Conhecia o rei, conhecendo a cultura em volta dele e mantendo Deus presente em seus planos. Não adianta. Se muitos podem ser as invenções da minha cabeça, as preparações do meu coração, mas a resposta da boca vem do Senhor, como diz em Provérbios. E Neemias, ele nos ensina isso nesta passagem. Né? Neemias não fez uso de persuasão para atingir os objetivos. Né? Ele mostrou-se um estudioso da cultura da sua época. Ele falava com propriedade com o rei. Né? Ele conhecendo o homem, a cultura e preservando o contato com Deus, ele desenvolve relacionamentos maravilhosos com o próximo. Nós podemos desenvolver excelentes relacionamentos com o próximo só com o que Deus nos dá nas nossas mãos. O problema é que desprezamos o conhecimento. Né? E Neemias, nós aprendemos com Neemias em colocar os nossos planos nas mãos de Deus. É uma lição a ser extraída, irmãos, é a importância no dia a dia de cultivarmos relacionamentos saudáveis. Não é com qualquer um que vamos abrir os nossos planos, os nossos projetos. Orar a Deus, pedir a Deus para que coloque pessoas certas ao nosso lado, para que nós possamos dividir, para que esteja orando conosco, nos ajudando, né? E quem não inclui Deus em seus planos, irmãos, não chega muito longe. Não adianta. Ainda que pareça que tudo está indo bem, mas eu não coloquei Deus, eu não coloquei para Deus. Lá na frente tem um preço a pagar. Quanto mais nós que falamos, que professamos esta fé. Deus não transmite a sua glória para outro, né? Buscar em Deus todos os dias da nossa vida. Buscar orientação. A Bíblia diz que aqueles que têm os sentidos experimentados, esses estão aptos a prosseguir, a fazer alguma coisa. Que sentidos são esses? É o relacionamento diário com Deus. E não precisa muita pompa, muito estardalhaço, muito barulho. Muito pelo contrário, precisa de silêncio para ouvir a voz do Senhor, né, irmãos? E Neemias, são muitas ensinamentos que podemos tirar dessa passagem, né, irmãos? Neemias nos ensina também a estudar o terreno, aonde nós estamos, né, fazendo o que está ao nosso alcance, né, criando um círculo de confiança e falar com conhecimento de causa.
Conhecer. Volto a dizer, não desprezar o conhecimento. Porque nos momentos difíceis, irmãos, Deus quer explorar isso. Quer tirar o melhor de nós. Né? Glórias a Deus por isso. Né? Então, irmãos, fazendo o que está ao nosso alcance, nós vamos alcançar o favor de Deus. Não precisamos fazer além do que está ao nosso alcance, além de onde a minha mão pode alcançar. Não, é o que eu posso fazer, o que eu tenho na minha mão. É um pouquinho só de farinha e um pouquinho de azeite, Senhor. Não foi isso que a mulher falou para o profeta? É isso que você tem? Então vai, prepara um bolo para mim, o profeta falou, né? O que tem nas tuas mãos? O que você pode fazer? Faça. Não use da desculpa que você tem pouco recurso, ou que você não sabe fazer, ou que você não tem. É com o que você tem nas mãos que Deus quer que você dê o primeiro passo. Não vai atrás. Eu tenho mas eu tenho que ter 10 para começar. Não, começa com um. Começa com um e confia em Deus. Ele que faz, Ele que age, Ele que abençoa. E a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Quando Deus abençoa alguém, Ele abençoa de forma perene, de forma... ninguém tira. É aquele ditado, é meu e ninguém tasca, né? É porque Deus dá. E quando Deus dá, ninguém tira, irmãos. É teu, acabou. Vira a página, vida que segue. Vamos para o próximo objetivo. Vamos para a próxima batalha, que Deus ainda será conosco mais um pouco. Glórias a Deus por isso. E o Senhor, irmãos, Ele está sempre pronto a nos abençoar, né? É sempre pronto a conceder o desejo do nosso coração. Se estiver alinhado com a vontade dEle, Ele não vai reter, Ele vai abençoar, Ele vai conceder, porque é da vontade dEle nos abençoar e nos ver felizes. Mas Ele quer de nós um bom planejamento, calma, tranquilidade, buscar em Deus, buscar nele o que precisamos. Que Deus possa, irmãos, continuar nos abençoando, estendendo a sua boa mão sobre nossa vida e principalmente, irmãos, que nós busquemos calma diante de Deus. Precisamos de calma, de tranquilidade, de paz. A ansiedade não vai mudar nada, né? Porque, irmão, sonho sem foco e objetivo não passa de delírio. Nossos sonhos têm que ter foco, têm que ter objetivo. A gente precisa saber onde a gente quer chegar. Amém? E o Senhor está pronto a nos ajudar por esse caminho, até chegar ao objetivo final. Amém? Que Deus possa te abençoar e continuar te orientando. Amém? Graça e paz. Deus abençoe a todos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que
não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja seminado na malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus, Ele é a minha força. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu me alegro